Hoje vamos falar sobre algo comum do nosso dia a dia. A cobrança e a execução de dívidas são procedimentos comuns no dia a dia. Muitas vezes, surgem dúvidas sobre como funcionam e quais são os direitos envolvidos. Nosso objetivo é explicar de forma simples esse tema. Dívida é toda obrigação de pagar algo, seja dinheiro ou serviço. Entender o que acontece quando não conseguimos pagar é fundamental. Assim, fica mais fácil lidar com a situação com segurança. A cobrança é quando o credor pede o pagamento, seja amigável ou pela justiça. Já a execução é um processo mais rápido, pois a dívida já está comprovada por documentos. Por isso é necessário analisar cada situação. A cobrança pode ser feita de forma extrajudicial, ou seja, através de cartas, ligações e notificações. Também pode ser judicial, quando o credor recorre ao juiz. Cada forma tem suas regras e limites. Também é possível enviar mensagens por aplicativos e e-mails. Mas então o que é a ação de cobrança? A ação de cobrança é quando o credor entra com processo para exigir o pagamento. O juiz analisa os documentos e dá ao devedor a chance de se defender. É um procedimento mais detalhado. Por outro lado, na ação de execução, a dívida já está formalizada em um documento válido, que pode ser cheques emitidos e não pagos, nota promissória, duplicata, qualquer tipo de contrato e outros. Quando uma dívida não é paga no prazo, o valor inicial começa a crescer. Isso acontece por dois motivos: os juros e a correção monetária. Os juros funcionam como uma espécie de multa pelo atraso, ou seja, uma cobrança extra para compensar o credor. Já a correção monetária serve para atualizar o valor da dívida de acordo com a inflação, garantindo que o dinheiro não perca o seu poder de compra com o passar do tempo. Em resumo, quanto mais tempo a dívida fica sem ser paga, mais cara ela se torna. Vamos falar sobre possibilidade de fazer acordo antes ou durante o processo judicial. Em qualquer fase do processo é possível negociar a dívida, seja antes ou depois de uma decisão judicial. Um acordo pode incluir descontos consideráveis, parcelamento acessível ou prazos maiores para pagamento, evitando gastos maiores com juros e custas judiciais. Na prática, essa alternativa costuma ser a mais vantajosa para ambas as partes, pois o credor recebe de forma mais rápida e o devedor encontra condições melhores para quitar sua obrigação. Quando um acordo é feito, ele deve ser cumprido dentro dos prazos e condições combinadas. Isso porque os contratos prevêem multas em caso de atraso ou descumprimento, o que pode deixar a dívida ainda mais cara. Além disso, quebrar um acordo pode fazer o credor perder a confiança e encerrar as facilidades concedidas, como descontos ou parcelamentos. Por isso, é sempre melhor honrar o que foi ajustado. Por exemplo, se foi um acordo de parcelamento, deve pagar as parcelas de forma correta e evitar novas complicações. Quando a dívida não é paga, o credor pode incluir o nome do devedor em cadastros de inadimplentes, como SPC e Serasa. Isso funciona como um alerta para bancos, lojas e financeiras, mostrando que aquela pessoa tem pendências em aberto. A consequência é que fica muito mais difícil conseguir crédito, fazer financiamentos, parcelar compras ou até mesmo contratar alguns serviços. Você já ouviu falar do Código de Defesa do Consumidor? Esse código é uma lei que existe para proteger quem compra produtos ou contrata serviços. Ele também serve para evitar exageros e abusos quando alguém tem uma dívida. Isso significa que a cobrança pode ser feita, mas sempre de forma justa, respeitosa e dentro da lei. Uma das formas mais comuns de resolver uma dívida é através do parcelamento. Essa forma costuma ser vantajosa, porque, em vez de pagar tudo de uma vez, o valor é dividido em várias parcelas menores, o que facilita o orçamento mensal do devedor e sua família. Assim, o devedor consegue quitar a dívida aos poucos, sem comprometer todo o salário de uma só vez. Parcelar é uma maneira prática de dar um jeito e colocar a vida financeira de volta nos trilhos.
Guardar comprovantes de pagamento é como ter uma arma de defesa contra cobranças erradas. Com um simples recibo, extrato ou contrato em mãos, a pessoa consegue provar que já pagou e evitar dores de cabeça. Além disso, os comprovantes de acordos mostram exatamente o que foi combinado, impedindo que o credor cobre valores a mais. Essa atitude simples, de juntar e organizar comprovantes, pode evitar problemas no futuro e até um processo na justiça. Advogadas ou advogados são profissionais que conhecem bem as leis e podem explicar os seus direitos e deveres de forma clara. Esses profissionais ajudam a entender documentos, prazos e o que cada etapa do processo significa. Ter orientação jurídica não é obrigatório, mas pode ajudar a tomar decisões mais seguras e evitar erros, especialmente em situações complicadas de cobrança ou execução de dívidas. A lei determina que toda dívida tem um prazo para ser cobrada na justiça. Se o credor deixa passar muito tempo sem tentar receber, seja por meio de cobrança judicial ou execução, ele pode perder o direito de cobrar esse valor. Isso acontece porque a lei entende que, ao não agir por anos, o credor aceitou, ou esqueceu, a dívida, o que chamamos de perdão tácito. Ou seja, a dívida até pode continuar existindo moralmente, mas não pode mais ser cobrada pela justiça. Por isso, é importante agir dentro dos prazos legais para não perder esse direito. Depois de falarmos sobre tudo isso, vai aqui um resumo. A lei determina que toda dívida tem um prazo para ser cobrada na justiça. Se o credor deixa passar muito tempo sem tentar receber, seja por meio de cobrança judicial ou execução, ele pode perder o direito de cobrar esse valor. Isso acontece porque a lei entende que, ao não agir por anos, o credor aceitou, ou esqueceu, a dívida, o que chamamos de perdão tácito. Ou seja, a dívida até pode continuar existindo moralmente, mas não pode mais ser cobrada pela justiça. Por isso, é importante agir dentro dos prazos legais para não perder esse direito. Quando o pagamento atrasa, a dívida cresce por causa dos juros e da correção monetária, que servem para compensar o tempo e a inflação. Por isso, quanto antes for resolvida, menor o valor final. Em qualquer fase do processo, é possível fazer um acordo, o que pode trazer parcelamentos, descontos e prazos maiores, uma ótima maneira de colocar a vida financeira em ordem. Mas atenção, é essencial cumprir o acordo feito, pois o descumprimento pode gerar multas e perda dos benefícios, como os descontos dados pelo credor. Também é importante guardar todos os comprovantes de pagamento e de acordos, pois eles são a prova de que você quitou o que devia e evitam cobranças indevidas. O nome pode ser negativado no SPC e Serasa quando há atraso, o que dificulta conseguir crédito e parcelar compras. No entanto, ao quitar ou negociar a dívida, o nome volta a ficar limpo. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor protege o devedor contra abusos, proibindo ameaças, constrangimentos e ligações excessivas. A cobrança deve ser feita sempre de forma respeitosa e dentro da lei. O advogado pode orientar tanto quem está cobrando quanto quem está devendo, explicando os direitos e os prazos de forma clara. Embora não seja obrigatório em todas as situações, ter orientação jurídica ajuda a evitar erros e resolver o problema com mais segurança. Por fim, é importante lembrar que toda dívida tem um prazo para ser cobrada na justiça. Se o credor deixar passar muito tempo sem agir, pode perder o direito de cobrar, pois a lei entende que houve um perdão tácito. Ou seja, a dívida continua existindo moralmente, mas não pode mais ser cobrada legalmente. Em resumo, entender seus direitos, agir com responsabilidade e buscar soluções legais, como negociar, parcelar e pagar dentro do combinado, são as melhores formas de sair das dívidas e manter o nome limpo. Agradeço pela atenção e pelo interesse em aprender mais sobre seus direitos e deveres quando o assunto é dívida. Entender como funcionam a cobrança e a execução é o primeiro passo para agir com consciência e evitar problemas no futuro. Lembre-se, informação é a melhor forma de proteção.
Com diálogo, respeito e responsabilidade, sempre existe um caminho para colocar a vida financeira em ordem. Muito obrigada!